Sejam bem-vindas todas as trabalhadoras e trabalhadores domésticos de São Paulo. Bem-vindas todas as trabalhadoras e trabalhadores do hogar de São Paulo. Welcome all domestic workers of São Paulo. Estamos iniciando agora mais um programa Domésticas em Ação, aqui na Web Rádio Migrantes, na Missão Paz, em São Paulo. Esse programa é uma colaboração da Web Rádio Migrantes com o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do município de São Paulo. O programa Domésticas em Ação tem o objetivo de conscientizar e informar todas as trabalhadoras domésticas da cidade de São Paulo, brasileiras e estrangeiras, sobre os seus direitos trabalhistas, sobre os novos direitos conquistados na convenção coletiva da categoria e sobre o sindicato e os eventos que este realiza em favor das trabalhadoras domésticas. Imigrantes ou brasileiras, todas as trabalhadoras possuem os mesmos direitos. Somos uma mesma categoria, independente da nacionalidade. No programa dessa semana, recebemos João Chaves, defensor público federal. Como vai, João? Seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, é um prazer estar aqui. Um abraço e minha saudação a todas as trabalhadoras, todos os trabalhadores que nos escutam. E fico muito feliz com o convite e com a chance de falar um pouco sobre direitos de trabalhadoras e trabalhadores domésticos migrantes. E também, da Defensoria Pública, nós recebemos a Júlia Santana, que é estudante de Direito da Universidade de São Paulo e estagiária na Defensoria Pública da União. Como vai, Júlia? Seja bem-vinda ao Domésticas em Ação. Olá, boa noite a todas e todos. Muito obrigada pela oportunidade de participar do programa. E estou aqui para poder falar um pouco sobre o trabalho da DPU e sobre o meu trabalho com o Dr. João Chaves. Também recebemos a nossa diretora, né, Diana Solis Soria de Garcia, que é a diretora do Departamento Doméstica Migrante e Indígena aqui do Sindicato de São Paulo. Como vai, dona Diana? Seja bem-vinda. Boa noite, Caetano, Júlia e Dr. João. Nós estamos aqui para mais um programa da rádio, Doação, e vamos falar um pouquinho dos migrantes, né, e trabalho doméstico também. Obrigada. Bem, eu acho que para começar a nossa conversa, eu acho que a gente pode começar bem do início, né, entendendo o que é, afinal, a Defensoria Pública, né? Algumas pessoas sabem, outras pessoas já tiveram contato. Eu acho que alguns nossos ouvintes, inclusive, já devem ter, inclusive, procurado a Defensoria Pública, mas eu acho que seria interessante a gente começar entendendo do que se trata a Defensoria Pública Federal, nossos ouvintes. Acho que se o Dr. João pudesse falar um pouco. Obrigado, Caetano. De fato, a Defensoria Pública é um tema muito importante para toda a população brasileira, pois é o órgão que, pela Constituição do Brasil, está encarregado de prestar assistência jurídica à população necessitada econômica. Na prática, isso quer dizer que a Defensoria Pública presta assistência jurídica a pessoas que não podem pagar por um advogado ou por uma advogada. Isso corresponde a mais da metade da população brasileira. A Defensoria Pública é formada por defensores públicos e defensoras públicas, que são funcionários do Estado, e está dividida em Defensoria Pública do Estado e da União, a depender do tipo de matéria e do tipo de ação que deve ser adotada. Em geral, as pessoas têm mais contato com a Defensoria Pública do Estado, que é também chamada de DPE, porque ela atua em matérias que são vinculadas à justiça estadual. O maior exemplo que eu poderia dar é de direito de família, por exemplo, para ingressar com ações judiciais de divórcio, alimentos, investigação de paternidade, despejo e outras, é necessário ter o apoio da Defensoria Pública do Estado, além, obviamente, da atuação na área criminal. Além disso, existe a Defensoria Pública da União, que presta-se a esse papel de fazer assistência jurídica gratuita, de ser advogado público, vamos dizer, na área federal. E isso tem um campo muito grande de atuação. Um deles, e o mais conhecido talvez, é na área previdenciária,
A DPU pode prestar assistência jurídica em tudo que envolva direito previdenciário, como, por exemplo, obtenção de auxílio-doença, aposentadoria, revisão de aposentadoria, obtenção do chamado BPC-LOAS, que é o benefício da prestação continuada. Mais recentemente, nós também tivemos uma participação no caso do auxílio emergencial, fazendo defesa de pessoas que tiveram auxílio emergencial negado. Temos também uma atuação na área criminal perante a Justiça Federal. E também, esse é um tema que nos leva a discutir isso hoje, a atuação em favor de pessoas migrantes, para regularização migratória, orientação sobre naturalização e todos os temas que envolvem direitos de pessoas migrantes no Brasil. A DPU tem uma limitação muito grande, que é geográfica. Nós temos uma sede em São Paulo, capital, estamos em Guarulhos, Campinas, Santos, São José dos Campos, Sorocaba, Ribeirão Preto e Registro, e não estamos em diversos outros municípios de São Paulo. Isso é um problema muito grande, pois temos muito poucos defensores, muito pouca estrutura para atendimento. E, além disso, temos uma limitação enorme. Desde que a DPU foi criada, por volta do ano 2000, e foi implantada em 2001, funciona de uma forma bastante emergencial e precária. E, por conta disso, não faz atendimento na área trabalhista. Isso é um grande problema do Brasil, porque a Defensoria Pública deveria atuar na Justiça do Trabalho e não atua, e é uma limitação que nós temos. Portanto, para questões envolvendo direito do trabalho, reclamações trabalhistas, infelizmente, a DPU não atua e faz encaminhamentos, em geral, para sindicatos, como é o caso do Sindicato de Trabalhadoras Domésticas, para outros escritórios que façam advocacia gratuita, ou até mesmo para a busca direta dos direitos no Fórum Trabalhista. Esse é mais ou menos o nosso cenário atual de trabalho. Eu acho que um ponto que é interessante é perceber, inicialmente, o quão nova é a Defensoria, né? Como você falou, criada em 2000, 2001, quer dizer, é algo que é tão do dia a dia de muitas pessoas, quer dizer, é tão importante na vida do brasileiro já, e é uma instituição de 20 anos, né? Está comemorando aniversário faz pouco tempo. Quer dizer, mostra como que em tão pouco tempo a Defensoria foi tão fundamental, né, para a vida do brasileiro. É isso mesmo, Caiotan. É impressionante. É uma instituição que veio com a Constituição de 88 e está no processo de afirmação no Brasil. A DPU foi implantada apenas em 2001, ou seja, tem pouco mais de 20 anos, e a DPE de São Paulo, a Defensoria Pública do Estado, foi criada apenas em 2006, ou seja, não tem nem 20 anos de idade. E isso mostra que nós temos ainda um caminho a percorrer, tanto de fortalecimento da Defensoria Pública, aumento do orçamento, aumento da quantidade de defensores e defensoras para atender a população, aumento da presença da Defensoria em outros municípios, especialmente no interior, e também qualificação dos serviços, aproximação com a comunidade. Da parte da DPU, nós temos esse esforço já consolidado na área de migrações, por meio da participação em multidões, parcerias com organizações da sociedade civil, diálogo com outras organizações que prestam assistência jurídica, e também uma atuação que é muito importante, que não é só no processo individual de cada pessoa. A Defensoria também faz defesa de pessoas migrantes de forma coletiva, por meio de recomendações ao poder público, ações coletivas, participação em audiências públicas, discussão com parlamentares no Congresso Nacional, discussão com ministérios, enfim. Nós tentamos ser sempre advogados das pessoas que não têm advogado. Essa é a grande missão da Defensoria. E o senhor percebe muita confusão da população nessa divisão entre DPE e DPU? Quer dizer, essas divisões de atribuição, né, entre cada um dos grupos ainda gera muita dúvida? O que é a DPE, o que tem que ir na DPU, ou é mais claro assim, para a população? Olha, é sempre um problema. Eu percebo muita dúvida, porque, em geral, as pessoas não conhecem antes de precisar da Defensoria.
e normalmente não entendem essa divisão. Mas é como eu disse, vinculado à própria organização política do Brasil. Alguns temas são de atribuição do Estado e outros temas de atribuição da União. A maioria dos casos acaba sendo de atribuição da DPE, que é a Defensoria do Estado, como eu disse. Direito de família, questões de vizinhança, questões de sucessão, quando alguém morre, tem que fazer inventário, problemas ações contra o Estado ou contra o município de São Paulo, dívidas federais, dívidas estaduais, dívidas municipais, e questões principalmente de particulares contra particulares. Por isso que eu mencionei direito de família, questões de aluguel, comerciais, etc. E a União acaba tendo um papel mais concentrado em matéria previdenciária. Nós temos uma atuação muito forte também na área civil, contra a Caixa Econômica Federal. Acho que todos conhecem pessoas que já tiveram algum financiamento habitacional, como é o caso do Minha Casa Minha Vida, do PAR, Plano de Arrendamento Residencial, ou financiamentos bancários de outro tipo. E também na área de migrações. Por quê? Migrações é uma área que é vinculada à administração federal, à Polícia Federal, ao Ministério da Justiça, e por isso nós atuamos. Então, o grande critério é esse. Mas, se houver qualquer dúvida, nós sempre orientamos as pessoas a procurarem os sites, tanto da DPE como da DPU. Há um esforço das duas instituições para divulgar melhor as atribuições de cada uma e, eventualmente, até ligar para o serviço, agendar um atendimento, pois, se não for em uma, nós podemos fazer um encaminhamento. Sim. E agora, acho que, entrando um pouco mais, né, no caso dos migrantes, que eu acho que esse seja o maior interesse dos nossos ouvintes, uma coisa que a gente sempre trata aqui no programa e que vários imigrantes que já passaram por aqui relatam são problemas na Polícia Federal ou refugiados, né, que vêm para o Brasil, problemas em órgãos do governo. E tem mas antes eu queria um ponto que muitos também relatam é uma certa preocupação, um certo medo de interagir com as instituições do governo, né? Não, até preocupação de ir num posto de saúde, né, dona Diana? Muitas vezes muitos imigrantes não querem ir num posto porque acham que não vão ser atendidos porque às vezes estão ilegais, alguma coisa assim. Imagino que a DPU tenha seja uma situação diferente, né? Justamente porque é o indivíduo que tem que ir lá para qualquer cidadão brasileiro nato, né, como se diz, que busca por qualquer tipo de direito, um imigrante vai lá em busca da consecução dos seus objetivos de migratórios, no caso, né? Então ele, enquanto pessoa física normal, né? É isso mesmo. A luta em favor de direitos de pessoas migrantes passa muito pelo tema da visibilidade. Nós temos no Brasil uma proporção muito pequena de pessoas migrantes. Apesar de São Paulo ter muita migração, um ponto um pouco fora da curva, o Brasil tem menos de 1% de sua população não brasileira. E basta dizer que tem mais brasileiros no exterior do que não brasileiros no Brasil. Então, dar visibilidade à pessoa migrante já é uma dificuldade. E Diana pode até comentar um pouco mais, pela experiência de décadas que tem de luta e de apoio em favor de pessoas migrantes trabalhadoras. Muitas vezes os documentos que a pessoa apresenta não são reconhecidos numa unidade de saúde ou numa escola para fazer a matrícula da criança, ou muitas vezes num processo seletivo para ser contratado por uma empresa. E a nossa luta, nesse caso, sempre é para divulgar direitos, dizer que os documentos são válidos, que a pessoa pode ser contratada, que não é necessário, como eu já tive até a infelicidade de ver, um empregador exigindo uma autorização especial da Polícia Federal para que a pessoa possa contratar, inclusive era até um caso de trabalho doméstico, que não é necessário. Dizer que a pessoa migrante, não, mesmo que ela esteja com o documento vencido, pode trabalhar, e ela não pode ser presa na rua, por exemplo. Então, essa é uma dificuldade muito grande. E, além disso, é uma luta constante pelo empoderamento, que é mostrar à pessoa migrante que ela tem direitos.
O Brasil passou, em 2017, por um momento de mudança. Havia uma lei antiga, que era chamada de Estatuto do Estrangeiro, que era muito negativa e colocava muitas restrições ao exercício de direitos por pessoas migrantes. Em 2017, com a nova lei de imigração, a lógica mudou. A lógica é de ver o migrante, acima de tudo, como uma pessoa que tem direitos, que trabalha, que paga impostos, que monta negócios, que constitui família e que pode viver livremente no Brasil. E colocar a regularização migratória em primeiro lugar. Então, essa é uma batalha constante. Além, claro, de todos os problemas que nós temos, da burocracia, que ainda é muito excessiva, exigência de muitos documentos para regularização, o serviço da Polícia Federal, que é cada vez mais insuficiente, com dificuldades de agendamento, de pouca acessibilidade, da cobrança de taxas que são altas, e muitas vezes as pessoas migrantes não sabem que têm direito à isenção de taxas, se comprovarem que não têm recursos para pagar. Enfim, essa é uma batalha longa que não se resolveu com a lei, que depende muito, tanto da defensoria, como de organizações de apoio a migrantes, como também do sindicato. Acho que isso é um ponto, dona Diana, que a senhora sempre traz no programa, né? Como que a burocracia para o imigrante é um problema que acompanha o migrante no Brasil, né? A Polícia Federal é é, é algo constante na vida do imigrante, né? O imigrante sempre tem que estar ali brigando com a Polícia Federal para tudo, né? E não poderia ser mais fácil, né? É, sempre um problema na Polícia Federal e eu acho que não mudou nada não, porque escuta, né, os imigrantes que vão na Polícia Federal, eles às vezes são agredidos verbalmente por funcionários que às vezes eu acho que não sei, eles não que imigrante tem direito, né, como a nova lei foi estipulada em 2017, mentalmente, às vezes fisicamente, e a Polícia Federal não tem um pessoal preparado para falar a língua das pessoas que estão no atendimento. Tem muitos que não entendem o idioma. Haitianos, claro, de vários países, mas mais não sei, falam francês, inglês. E eu acho que não está preparado ali na Polícia Federal para poder fazer. Então, eu não sei se é por isso que eles são agressivos, porque eles não têm uma comparação para atender o público, porque quem trabalha com o público atender, independente da pessoa, independente do ator da pessoa, ele tem direito de ser de acordo à lei, ser orientado, orientar eles, falar, em tal lugar tem orientado. Então, encaminhar eles para os lugares, eles vão conseguir o que eles estão procurando. Muito sério na Polícia Federal. Por causa de que eu faça tudo de novo, que eu ainda mais coisas. Então, eu não piso que eu procurei vários lugares, até que encontrei um delegado na Bresse que tinha uma história. Aí ele falou para mim, vai, apresenta na Polícia Federal para fulano de tal. Aí eu falei para o delegado, mas esse senhor aí que orientação. Ele falou, não, você entrega para ele, vamos ver o que ele fala. Cheguei na Polícia Federal e ele falou, você de novo aqui, já te falei de novo. Eu falei, não, senhor, eu quero entregar só esse papel aqui. Aí ele recebeu, olhou assim e não falou mais nada. Como que muda de uma pessoa para outra? Aquele delegado que me atendeu, ele não tinha papelada. Eu estava assim, saída do hospital. Não podia me apresentar antes, mas mandei entregar a documentação, porque falaram que podia mandar com uma carta. Mandei, mas não aceitaram. Eu não sou a única. Tem muitas que passam. Então, eu não, como posso falar,
a boa Polícia Federal, infelizmente. Para mim, imigrantes, ir allá, às vezes, é tempo, porque eles não te ajudam, eles mais te atrapalham e ficam cobrando, às vezes, taxas que não estão dentro, porque tem o CEDIC também que faz documento, que a pessoa não tem condições de pagar, então, mas mesmo assim eles cobram. Se o doutor for na instituição que te fala que você não tem que pagar, econômica não dá, então eu acho que a Polícia Federal tem que aceitar. Eles voltam e falam, não, mas falaram que tem que pagar, não precisa pagar, que já falei para você que não pode. Então, coisas que, para mim, eu precisei ir na Polícia Federal, e espero não precisar, mas é bom orientar as nossas migrantes, domésticas ou não, para elas serem melhor tratadas. Nos postos de saúde, atenção, que porque imigrante não pode ir, imigrante a isso, mas tem direito. E se a Defensoria Pública falar para elas que eles também podem ajudar a República. Entendeu? Um ponto que a dona Diana trouxe, né, que é importante, como essa questão burocrática da Polícia Federal, mas eu queria juntar com outro que o João trouxe durante a fala, que como o São Paulo tem uma população migrante bastante bastante grande, assim, comparado com o Brasil, ele seria um ponto fora da curva. Você sente isso, João, quando conversa com outros defensores públicos federais e o seu dia a dia é muito mais lidando com questões de imigrantes do que outros defensores? Quer dizer, é uma realidade muito mais da cidade de São Paulo do que de outros lugares do país? Com certeza. Eu entrei na Defensoria em 2010. Aqui, minha primeira lotação já foi em São Paulo. E de cara já percebi que havia uma demanda muito grande, né? Principalmente na época era todo o processo da lei da anistia, em que houve uma regularização migratória de milhares de pessoas, e havia uma demanda muito grande da defensoria. E também eu comecei a trabalhar na área de pessoas migrantes presas, né? São Paulo tem 2 penitenciárias específicas para pessoas migrantes, e sempre foi uma característica da nossa unidade, né? Basta dizer que nós somos a primeira unidade com uma área específica para migrações. Então, desde 2014, nós temos em São Paulo um grupo de 3 defensores ou defensoras, no mínimo, que faz atendimento só em direito migratório. Isso é muito bom porque permite uma especialização muito grande, né? Hoje, eu, por exemplo, há vários anos só trabalho com esse tema, consigo me especializar. Nós também tivemos a iniciativa de fazer cursos que estão disponíveis em plataformas de ensino à distância a toda a população sobre direito migratório. Isso fez com que a Defensoria buscasse editar materiais de divulgação de direitos, como cartilhas, folders, materiais distribuídos também pela internet, e ajudou bastante. Nós também temos uma unidade específica de migrações no estado de Roraima, na cidade de Boa Vista, por conta do grande fluxo de pessoas venezuelanas ali. Mas, certamente, a unidade de São Paulo e a nossa área de migrações e refúgio tem tentado ao máximo qualificar o atendimento, e como o Diana bem mencionou, há uma questão de desinformação, mas há também uma questão de, principalmente na área de regularização migratória, de um serviço muito deficiente da polícia. Poucas vagas, pouca orientação, muitas vezes a pessoa vai, isso é o relato comum, né, que a gente ouve, esquece um documento, tem que voltar depois, aí não tem mais agenda, as informações não são passadas por escrito, então é muito comum atender uma pessoa que diz, olha, fui na polícia e disseram que faltou um documento. E aí nós perguntamos, qual documento? Não sei, porque eu não entendi qual era e a pessoa não me deu uma decisão escrita. Então, essas coisas muito simples que vão prejudicando, e quando se repetem ao longo de meses, ou até mesmo de anos, isso vai colocando sempre o migrante numa posição de quase humilhação, de perda da dignidade,
e de rejeição aos órgãos públicos, de medo de ir a um órgão público e ser maltratado. E é contra isso que nós trabalhamos. E agora, puxando um pouco a Júlia para a conversa, né? Eu queria saber ela como ela vê esse contato diário, né, com o imigrante, né? Aquele imigrante que realmente chega ali na DPU e com dificuldade, com necessidades das mais diversas, né? E imagino também que a pandemia tenha sido um divisor de águas também, né? Tenha mudado muito a forma como a DPU tenha se passado a se relacionar com o imigrante. Então, Júlia, se pudesse contar, então, como é que é o dia a dia, né, da chegada desse imigrante ali na DPU em busca de assistência jurídica? Bom, falando um pouco sobre quando eu comecei na DPU, eu comecei faz uns 6 meses, então eu comecei já com a pandemia. Então, eu não vou poder falar sobre como é que era o atendimento antes, porque eu estou começando a ter contato com atendimento presencial agora que a pandemia melhorou, mas eu realmente comecei a atender na DPU com atendimento online, né? E eu acho que logo que eu comecei a atender presencial, eu percebi o grande choque que é a diferença entre um atendimento online e um atendimento presencial, para ver o quão importante é o contato, sabe? Eu acho que principalmente pela questão da língua. Eu acho que isso é uma barreira que a gente tem quando a gente faz o atendimento com pessoas migrantes, que eu não vejo tanto em grande parte dos atendimentos da DPU, porque muitas vezes o migrante chega e ele ainda não consegue falar português, e pelo menos o que eu interpreto, ou o que também a minha equipe interpreta, é a gente sempre tentar fazer o máximo para conseguir arrumar um modo de se comunicar com ele, sabe? Porque a gente enxerga que já existem diversas barreiras de comunicação, falta de acesso à informação e tudo isso, e para a DPU não ser uma dessas barreiras, sabe? Então, a gente sempre está no atendimento tentando fazer o máximo, de algum modo, fazer com que a pessoa não só saia dali com a questão resolvida ou encaminhada, mas que ela entenda o que está acontecendo, o que a gente pode fazer ou o que ela pode procurar, porque eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é ter esse cuidado de tentar que a pessoa saia dali entendendo o que está acontecendo, sabe? Entendendo quais são os direitos dela e tentar, ao máximo, fazer isso. E eu acho que no atendimento presencial é mais fácil de conseguir fazer isso do que no atendimento online, porque o atendimento online, quando é por telefone, ele é um pouco melhor, mas às vezes é difícil conseguir o contato com o assistido, conseguir ligar em horário comercial, porque a gente liga no nosso horário de trabalho, mas também muitas vezes é o horário de trabalho do assistido, ele não pode atender e tudo isso. E também o atendimento que ele é por e-mail e tudo tem as limitações da internet, né? Que aí a gente já não consegue ter acesso a pessoas que não têm acesso à internet, que não conseguem o computador ou não conseguem ir numa lan house para conseguir ver os e-mails que a gente manda. Então, acho que tem essa questão e é isso. Eu acho que um ponto que a Júlia levantou e que, na verdade, a gente sentiu bastante aqui no sindicato e nos sindicatos, né, que a pandemia obrigou a gente a usar mais a internet, mais o computador, mas se esqueceram que existe um abismo entre parcelas da sociedade, entre aqueles que têm acesso e aqueles que não têm, aqueles que conseguem pagar uma banda larga, né, e aqueles que não podem. Quer dizer, aqui no sindicato, muitas trabalhadoras domésticas, por exemplo, estão com dificuldade de comprar cesta básica, de se alimentar. Quer dizer, você vai pagar a cesta básica ou pagar um pacote de dados para usar no celular, né? Então, é esse tipo de relação que a gente está lidando, né, com pessoas que estão precisando. E eu acho que uma coisa muito interessante que a Júlia falou é essa questão da DPU não ser uma barreira, né? O imigrante identificar na DPU um lugar de, olha, aqui eu posso ser ajudado, e a língua é sempre uma questão, né? É sempre uma questão para esse contato inicial.
sei se o João quer fazer um comentário. Sim, eu tenho percebido também, Caiotan, que há uma limitação mesmo de tudo, como tudo aconteceu. Historicamente, todo o nosso trabalho era presencial e teve que passar do dia para a noite para um modo virtual. E eu acho que nós ainda estamos aprendendo a lidar com isso. O modelo virtual, como o Júlia e você mencionaram, ele não é pensado para o pobre, de modo geral. Ele é pensado para um padrão elitista de comunicação. Então, muitas vezes a pessoa não consegue ter acesso a um smartphone, não tem computador. Uma coisa simples, como, por exemplo, digitalizar um documento e mandar, não funciona porque a câmera não é muito boa. Então, acho que todos os órgãos vão precisar se adaptar. Essa adaptação para a DPU está sendo muito difícil. Nós temos tido muita dificuldade nas áreas mais procuradas, principalmente na área previdenciária ou na questão do auxílio emergencial, e o grupo de estagiárias e estagiários formado na DPU São Paulo, que nós chamamos de assessoria de migrações, tem sido essencial para qualificar o trabalho, porque nós fazemos uma espécie de busca ativa. A nossa equipe liga para as pessoas, tenta resolver o problema, tenta entrar em contato por e-mail, por WhatsApp. Nós estamos ainda experimentando e eu acho que o caminho vai ser o de tentar padronizar o máximo possível, colocar o máximo possível de informação na internet. Nós já temos um esboço de site especializado em migrações no site geral da DPU, mas vai ser necessário ter canais preferenciais, por exemplo, para pessoas migrantes que não conseguem falar o português, ou para pessoas em situação de rua. E esse aprendizado tem sido muito impressionante, né? E também muito difícil, certamente, para todos os órgãos que fazem assistência jurídica. E eu imagino, Júlia, que esse trabalho de busca ativa seja um trabalho complicado, né? Quer dizer, geralmente a gente recebe, né? O sindicato recebe o trabalhador, os lugares recebem, quer dizer, o intuito, o trabalho de ir atrás é um trabalho diferente e complicado, né? Bom, eu acho que é um trabalho que ele é mais complicado por diversos fatores, e eu acho que o mais básico deles, que é o que a gente nota primeiro, é que quando a pessoa ela vai à DPU, ela está lá e ela sabe que ela está lá para receber o atendimento e tudo, ela leva os documentos, mas quando a gente liga procurando atendimento, às vezes a pessoa ela não está numa situação em que ela pode atender, que ela pode falar, em que ela está com os documentos disponíveis para poder falar agora, e a gente tem uma demanda muito grande. Então, apesar da gente sempre tentar ligar ao máximo para poder ligar para as pessoas mais de uma vez durante a semana, pedir que elas enviem alguma coisa, a gente tem uma demanda muito grande e eu acho que às vezes a gente acaba não dando conta de ir ligando sempre, em vários horários, por uma questão de nós sermos uma equipe que a gente sempre busca falar com os assistidos, mas é realmente muita gente. Então, eu acho que tem essa diferença, sabe? De tentar entrar em contato e a gente tem que usar números restritos também, e aí, às vezes, as pessoas acabam não atendendo por conta disso e tudo isso. E acho que essas questões, assim, da gente tentar falar com o assistido e também de a questão de que tem um número te ligando falando que é da DPU e você tem que acreditar. Você não tem certeza se realmente é a defensoria ligando. E quando você está lá, né, na DPU, você sabe que você está recebendo atendimento. Eu acho que também tem isso, né? É muito mais difícil você ter certeza que é um estagiário, um atendente falando com você. E eu acho que, como estamos falando, né, da Júlia enquanto estagiária no DPU, acho que seria interessante o que você está aprendendo, né, enquanto trabalhando na DPU, né? Acho que é uma questão também interessante, né, porque estamos em São Paulo, é uma linha diferente, né, quer dizer, teria várias possibilidades, né, existem várias possibilidades de estágio, de carreira, e o que você sente que o DPU, lidando com imigrantes tão, um contato tão direto te traz, assim, o aprendizado, assim, acho que
é uma questão bem interessante. Eu acho que, primeiro, pensando na demanda de imigrações que a gente lida, é que é um aprendizado diário. Todos os dias eu sinto que eu aprendo mais com o Dr. João, ou com a equipe, ou com algo que eu vejo. Eu sinto que é realmente uma área que todo dia a gente recebe uma demanda que a gente aprende um pouco mais. E por isso, sabe, por ser uma questão muito plural, e quando a gente fala de imigrações, a gente fala sobre várias demandas que envolvem isso, e demandas que se interligam, e eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a palavra que define é a pluralidade. Você consegue sempre aprender, é realmente uma coisa que sempre está mudando, é uma coisa que sempre se atualiza. Então, é um aprendizado diário, é sempre um estudo. E em relação acho que um ponto que também o Dr. João falou durante a fala, e que eu não sei se a Júlia ou o Dr. João teriam essa percepção, mas se tem alguma percepção de nacionalidade que tem aparecido mais no atendimento da DPU, mas eu acho que uma coisa que é interessante seria se houve uma percepção de mudança depois de 2017, com a nova lei de imigração. Quer dizer, como o doutor falou, a gente tinha antigamente, né, o Estatuto do Estrangeiro, houve uma revolução com a lei do imigrante, ou as coisas ainda estão meio engatinhando, assim, os imigrantes estão entendendo ainda o que a lei do imigrante representa para eles? É interessante porque, quanto às nacionalidades, nós fomos percebendo ao longo do tempo uma mudança e uma diversificação. Há 10 anos, era muito comum ver apenas latino-americanos, principalmente bolivianos, peruanos, na DPU, muito por conta do acordo de residência do Mercosul e da lei da anistia. Nesses 10 anos, nós tivemos também o aumento de pessoas de países da África subsaariana, por exemplo, Angola, República Democrática do Congo, Mali, Guiné, etc. Além disso, nós temos um público, apesar de pequeno, mas de países europeus, principalmente do leste europeu, e mais recentemente tivemos o aumento de pessoas do sul da Ásia, especialmente de Bangladesh, que é um público muito constante na defensoria, mas também de outros países, como Nepal, Paquistão. E é interessante perceber que até lugares muito pequenos, que ninguém nunca imagina que tem uma comunidade em São Paulo, aparece na defensoria, como, por exemplo, Butão. Enfim, o público é cada vez mais misto. E com relação a que você falou sobre a nova lei, eu acho que ela trouxe muitas esperanças à população migrante, com a ideia de que todo mundo ia se regularizar. O Brasil tem um problema histórico de muitas pessoas que estão na fila da solicitação do refúgio, principalmente porque não tem outra forma de regularização. E estavam confiantes de que haveria uma nova lei da anistia. O que acontece? Essa parte da lei de imigração foi vetada pelo presidente Michel Temer em 2017. Então, muitas pessoas que estavam contando com isso não puderam se regularizar e continuam ou irregulares ou como solicitantes de refúgio, que é uma forma precária de regularização. Por outro lado, a lei enfatizou muito a simplificação do atendimento, mas o que nós vimos foi o contrário. Nesses últimos anos, houve um aumento da burocracia para obtenção de documentos. Cada vez mais documentos do país de origem, cada vez mais a defensoria tem que entrar com ações judiciais para dispensar as pessoas de apresentarem documentos que ela não possui. Por exemplo, imagine uma pessoa de Serra Leoa que precisa apresentar uma certidão de antecedentes criminais do país de origem. Ela não pode ir ao país de origem para obter, não tem embaixada nem consulado no Brasil. Ou uma pessoa que não pode pagar taxas para a obtenção dos documentos do seu país. Enfim, eu acho que há essa burocratização. Então, eu acho que o nosso objetivo deve ser sempre manter esse espírito da lei contra toda essa regulamentação muito burocrática e muito difícil
que foi feita. E também não pensar apenas na pessoa migrante como ter ou não documentos, e sim acessar direitos, como uma forma de integração local. Isso envolve tanto a educação, saúde, assistência social, como também o direito ao trabalho. Por isso, nós temos tanto envolvimento em questões que envolvam trabalho decente, combate ao trabalho escravo, combate ao tráfico de pessoas. Tivemos, especialmente com relação a trabalhadoras domésticas, uma atuação bem destacada em favor de mulheres filipinas, que foram vítimas de aliciadores e até mesmo de agências oficiais que promoveram contratações que acabaram gerando situações de trabalho degradante ou análogo ao escravo. Então, essa é a ideia, não pensar só na documentação, mas sim a documentação como uma porta para acesso a outros direitos. Essa questão é fundamental, e a questão das trabalhadoras domésticas filipinas, né, dona Diana, é uma questão aqui no sindicato é muito importante, né, porque talvez seja um dos casos mais que as pessoas mais desconheçam e que tenham casos mais assim absurdos, assim, de a pessoa vir direto das Filipinas para uma casa aqui em São Paulo sem contato com a comunidade. Então é uma situação bem peculiar, assim, né? As pessoas, às vezes, quando a gente fala aqui do sindicato, as trabalhadoras filipinas, as pessoas, nossa, mas tem Filipinas em São Paulo? Tem, são muitas, e acontecem muitas coisas com as trabalhadoras filipinas, então é uma questão bem importante. Infelizmente, a gente está se encaminhando para o final do nosso programa, da nossa conversa, mas, como sempre, eu vou passar uma palavra final dos nossos convidados, iniciando com a dona Diana, para uma fala. Então, tem tempo, podem falar à vontade. Mas, dona Diana, por favor, uma mensagem aqui no nosso final do programa. Antes de terminar, eu queria fazer uma pergunta para o se a DPL, durante o tempo que está trabalhando aí na DPU, atendeu ou ele já ficou sabendo junto com ele de alguma denúncia de alguma doméstica que tenha sofrido, digamos, trabalho, violência física, e o que a Defensoria Pública fez, o caso, orientaria a doméstica ir ou no Ministério do Trabalho, ou veriam a situação da doméstica, independente dela não, porque eu sei que a Defensoria Pública atende a todas as pessoas que procuram orientação aí. Gostaria de saber o que eles fazem ou fariam, especialmente das domésticas, independentes, imigrantes ou não, e também tem os domésticos, né? E saber se ele atendeu alguma pessoa, meninas que atendem aí, que trabalham junto com ele, a resolver essa situação da doméstica. Já sim, Diana. Essa situação já aconteceu, infelizmente, e o que nós tentamos sempre fazer é lidar com as nossas limitações e fazer um trabalho em rede. A Defensoria, a DPU em São Paulo, por exemplo, não dispõe de assistente social e nem de psicólogo ou psicólogo. Isso dificulta muito o trabalho. Então, o que nós fazemos? Nós já recebemos uma situação desse tipo e nós temos uma atuação em várias frentes. A primeira é fazer um encaminhamento para os serviços de acolhimento e saúde da mulher, que envolve tanto atendimento emergencial, e nós temos em São Paulo o centro de referência, que é em saúde da mulher, que é o Pérola Byington. Temos também, fazemos encaminhamentos para casas de acolhida, e nesse ponto temos um apoio essencial do CRAI, que é o Centro de Referência e Atendimento a Imigrantes, que fica na Bela Vista, e a DPU tem um atendimento semanal presencial no CRAI já há 7 anos. Então, o CRAI cuida dessa parte do acolhimento, de buscar um local para a pessoa dormir, e também temos um trabalho conjunto com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho, os auditores fiscais, para investigação
e repressão do crime de trabalho escravo. Então, existe uma rede formada a partir do COETRAI, que é o Comitê Estadual de Trabalho Escravo, e nós fazemos essa denúncia e fazemos o que nós chamamos de assistência à vítima do trabalho escravo. O mesmo pode acontecer com mulheres que relatam violência de gênero ou violência doméstica. Nesses casos, nós também fazemos encaminhamentos aos órgãos de atendimento psicossocial e atendimento médico, além das questões jurídicas. Como nós já estamos indo para o final, e o Caiotan já me pediu para fazer algumas considerações finais, só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui com Diana, que é uma referência histórica na luta das mulheres migrantes em São Paulo, e também com Júlia, que representa uma equipe de 12 estagiárias e um estagiário que tem sido verdadeiras guerreiras na luta e nessa grande batalha diária que é prestar assistência jurídica, que é o acesso à justiça, e que enche de orgulho a Defensoria, e também pelo convite. E dizer que, para acessar a DPU, nós temos alguns canais. O primeiro deles é o site dpu.def.br, dpu.def.br, onde há um campo chamado Unidades, onde você pode pesquisar por estado e por cidade. Então, tem em São Paulo lá. O agendamento pode ser feito pela internet num sistema de agendamento chamado CIAGE. Tem um campo, um formulário onde são preenchidas as informações e a nossa equipe liga de volta para, enfim, continuar o atendimento, pedir documentos. Lembrando que, infelizmente, a DPU não atende matéria trabalhista. Infelizmente, nós não trabalhamos nessa área. Uma outra possibilidade é o atendimento pelo canal do DPU Cidadão, que é um aplicativo para celular, que está disponível em todas as plataformas, pode ser baixado também, tem várias informações sobre isso no site. Além disso, infelizmente, por conta da variante Ômicron e da pandemia, nós tivemos uma redução dos atendimentos 100% presenciais, então estamos agora restritos, mas temos um atendimento no CRAI, que é feito mediante agendamento no próprio CRAI, que, aliás, oferece uma gama de serviços bem maior, de orientação, regularização migratória, assistência social, acesso a direitos, e é um grande parceiro também. Então, só tenho a agradecer ao Domésticas em Ação, agradecer a você, Caiotan, a Diana, a Júlia, e também ao Sindicato das Trabalhadoras Domésticas pelo grande trabalho que tem feito e meu agradecimento por dar visibilidade à existência de tantos e tantas trabalhadoras migrantes na cidade de São Paulo. Muito obrigado e a Defensoria está sempre à disposição de vocês. Obrigado, João. Júlia, por favor, uma mensagem também. Eu gostaria também de agradecer pelo convite de participar, reforçando o que o João disse sobre o atendimento. A DPU está disponível para o atendimento, falando um pouco mais sobre a demanda migratória. A gente está fazendo atendimento online agora, realmente por causa da variante Ômicron. Então, a gente faz o atendimento, é só fazer o agendamento via CIAGE, né, que é o sistema, é só pesquisar no Google CIAGE, DPU, agendamento, que já dá para agendar. Em casos muito emergenciais, a gente faz um atendimento presencial, mas realmente agora, a partir do dia 3 de fevereiro, nós estamos apenas com os atendimentos online e a DPU está no CRAI nas quartas-feiras. Agora nós vamos mudar para o período da manhã, mas é só entrar em contato com o CRAI para fazer o agendamento que nós estaremos lá. Agradeço de novo pelo convite e obrigada a todos. Muito obrigado. Eu acho que uma coisa que a gente sempre fala aqui no programa é que a necessidade de trabalhar em rede, né? Porque todos os sindicatos, Missão Paz, ou nossos parceiros de sempre, né? O CEDIC, Solidariedade Center, todos tentam, mas nenhum é capaz de fazer tudo sozinho. Então, a gente precisa dessas parcerias para entender e para conseguir ajudar as trabalhadoras domésticas migrantes, os migrantes no geral. Então, entender o trabalho da Defensoria, da DPU, é fundamental e
e conseguir, né, dona Diana, fazer com que a trabalhadora migrante vá na DPU ou que a trabalhadora que procurou a DPU venha para o sindicato, ter essa boa relação. Então, gostaria de agradecer muito a presença do João, da Júlia, da dona Diana e também dos nossos ouvintes aqui do Doméstica em Ação, convidá-las a escutar, a nos acompanharem no programa da semana que vem. Então, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.